Eu estava pensando sobre vários textos para a gente poder conversar aqui a respeito dessa questão de pais e de filhos. E a única coisa que vinha à minha mente, está sempre vindo à minha mente, é a questão da relação de Deus Pai e Deus Filho. Porque quando a gente olha para esse nível de relacionamento, Deus Pai e Deus Filho, apesar de serem na essência a mesma pessoa, nós vemos de maneira muito clara a perfeição de um relacionamento familiar. A perfeição de um relacionamento entre pai e um filho com seu pai. É muito interessante, quando você vai olhando para a Bíblia, você vai encontrando esse maior modelo e perfeito modelo de relação de pai e filho. Enquanto Jesus esteve nesse mundo, nós vemos isso acontecer de maneira muito clara. Quando você lê os evangelhos e vê todos os momentos que Jesus passou, você vai tirar milhares de lições a respeito desse nível de relacionamento. Existem algumas verdades que nós precisamos entender quando se trata de criação de filhos, de relacionamento de famílias. É que nenhum tipo de educação humana ela é perfeita. Não existe nenhum tipo de educação a nível humano que seja perfeito. Eu e você podemos fazer, como alguns dizem, das tripas coração, não é isso que o pessoal fala? Das tripas coração, para a gente poder educar nossos filhos, para ter um bom relacionamento com os nossos pais. Existe uma série de coisas, mas sempre haverá uma falha, seja de um lado ou de outro. Pais erram e filhos erram. E a forma como você, por exemplo, educa seus filhos, nem sempre serve para a forma que eu educarei os meus. E você precisa entender isso. Muita gente fala assim, se fosse meu filho, se fosse minha filha, ao dia que eu tiver um filho, ao dia que eu tiver uma filha, não vai correr na igreja assim. Espera, a tua hora vai chegar. Meu neto não vai correr assim, espera, que a tua hora vai chegar. E tomara que corra muito, porque é muita saúde. Porque se não correr, é meio complicado. Então, quando você educa seus filhos, ou quando você tem relacionamento com seus pais, nem sempre a experiência de um vai servir para o outro. Nós somos pessoas diferentes, e nossos níveis de relacionamento, nesse conjunto de nossa personalidade, formação do nosso caráter, o jeito de ser de cada um de nós, isso vai ser demonstrado justamente nesses relacionamentos. Agora, há uma coisa que nós não podemos fugir. Os pais são os modelos principais para seus filhos. Não é o pastor da igreja, não é a pastora da igreja, não é o bispo A, bispo B, não é fulano de tal, nem ciclano de Beltrano. Os pais são os modelos principais para seus filhos. Os filhos têm uma tendência muito natural de imitar os pais. Quando você vê o próprio Jesus, e ele sempre dizia, eu faço o que o meu pai manda. Ele era a exata expressão de Deus. Da mesma forma, muitas das vezes acontece com a gente. Talvez você tenha aí, quem tem filhos, vai dizer assim, olha, meu filho é igualzinho o pai, ou meu filho é igualzinho puxou a mãe. Então todos nós temos esse nível, por quê? Porque a gente tende a fazer isso mesmo, você tende a imitar seu pai ou sua mãe. É natural isso acontecer. Agora, os pais são tanto modelos, como também têm a responsabilidade de educar seus filhos. O que nós vemos hoje é a transferência de responsabilidade. Muitas das vezes os pais pegam seus filhos, colocam numa escola, e eles querem que os filhos sejam aquilo que eles desejam, mas eles não estão dispostos a pagar o preço para fazer isso. Eles transferem isso para o professor, para a professora, para o educador, para a direção da escola,
para a escola e transfere essa responsabilidade e diz: olha, eu estou pagando para isso. Para quem paga uma escola? Eu estou pagando para isso. Eu estou pagando para você educar meu filho. Não. O professor não tem que educar seu filho. O professor vai informar o seu filho, vai passar informações, vai ensinar matérias, português, matemática e tal, mas a educação vem de casa. É a formação familiar. E aí, diante do mundo que nós estamos vendo aí, de toda a facilidade das informações, hoje as crianças aí, bem pequenas, já têm um smartphone na mão. Se você pegar aí, as crianças menores estão lá na sala agora, e você fala assim: como que você vai acalmar seu filho? A maioria de nós aqui faz o quê? Celular. Mas acalma na hora. É só você botar um desenho no celular, só você botar um filmezinho, um desenho, uma musiquinha tocando, ele já para e você vai lavar a louça, você vai arrumar suas coisas, você vai ver seu WhatsApp, você vai ver seu Facebook, você vai ver tudo, ele está lá. Botou um joguinho, simples que seja, daqui uns dias a criança vai sair já, na hora de nascer ali, já com um presente do lado, é o celular, o smartphone. E eles sabem mexer melhor do que a gente. Você pergunta para eles, eles sabem exatamente tudo. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Como é que eu envio mensagem para tal? Como é que eu baixo não sei o que? Eles já sabem tudo, que você não sabe, nem eu. Então existe uma relação muito profunda nessa questão de pais e filhos, filhos e pais. Infelizmente, nós, já que vivemos numa sociedade, no mundo pecaminoso, infelizmente estamos sujeitos a termos algumas situações na nossa vida que podem marcar a nossa história. Todos nós aqui temos boas histórias para contar de nossos pais, mas alguns de nós temos histórias muito ruins para contar. E essas histórias podem marcar a nossa vida para sempre. Essas histórias não saem da sua mente. Essas histórias marcam você. E aí, quando tudo isso acontece, isso começa a mexer com a nossa vida. Quando você, por exemplo, você quietinho aí, jovem, você vai se casar, isso vai mexer com a sua vida quando você for educar seus próprios filhos. E isso pode trazer benefícios ou malefícios, dependendo de como você vai lidar com isso. E eu, por exemplo, no meu coração, eu sempre tive na minha mente o seguinte: a minha família não será como foi a minha. Sempre coloquei isso no meu coração. Eu não sou perfeito, vou falhar, mas não será. E sempre decretamos isso em nossa casa. A minha casa não será como foi a que eu vivi na minha adolescência e na minha infância. Será diferente. E tem sido diferente para a glória de Deus. Tem sido bênção. Coisa boa que eu sinto é estar na minha casa. Eu amo estar na minha casa. Eu gosto de estar na minha casa. Tem gente que sai do trabalho bem tarde para chegar bem tarde em casa para não ver os filhos acordados, ou a esposa acordada, ou o esposo acordado para chegar para não conversar. Eu amo estar em minha casa. Então, quando nós olhamos para tudo isso e vemos essa revelação, dessa perfeição de relacionamento de Deus com o Filho, como que Deus revela isso então? Então, o que eu vou citar para você aqui, traz para nós um exemplo prático daquilo que nós podemos sim fazer em nossos relacionamentos familiares. É possível fazer isso, e é importante fazermos isso. Deus, Ele vai revelar para nós, em sua palavra, justamente que tipo de comportamento nós temos que ter em relação aos nossos filhos e os filhos para com seus pais. Olha só, uma das coisas que Deus trata com Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 17, abra sua Bíblia aí rapidinho. Mateus 3,17. Jesus tinha sido batizado. E quando ele é batizado, há uma coisa que aconteceu que eu já falei aqui, e eu gosto de falar muito sobre isso, porque eu penso que o pai, ele tem uma influência. Quando eu digo pai, eu estou falando de pai e mãe, tá bom, queridos? Os pais
tem uma influência gigantesca sobre a vida do filho e principalmente de estabelecer uma identidade sobre a sua vida. E perceba que Deus Pai perfeito que é, quando Jesus foi batizado, ouviu-se então uma voz dos céus que dizia o quê? O que ele dizia? Essa voz dizia. Vamos ler juntos, vamos lá? Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Vamos mais uma vez? Este é. Amém. O que Deus estava fazendo com Jesus? Deus estava mostrando a Jesus: eu sei quem você é, e você já sabe qual é a sua identidade. Você é meu filho amado. E se você continuar a história, você vai saber que Jesus saiu dali, depois do batismo, para ser o quê? Tentado. Ele ficou 40 dias sem comer, sendo tentado por Satanás. E Jesus venceu todas as tentações, por mim e por você, porque Jesus sabia quem era. Quando o pai não revela ao filho, quando eu digo pai e mãe, não diz para ele ou para ela: você é meu filho ou minha filha, você é minha herança, a herança que Deus me deu, a herança do Senhor que me entregou. Quando você fala isso para o seu filho e fala isso para a sua filha, você está criando nele ou criando nela uma identidade, e isso vai repercutir para o resto da vida deles. Isso trará resultados extraordinários na vida deles, tanto que o contrário também acontece. Quando o pai ou a mãe diz para o filho: você, desculpe algumas expressões aqui, ok? Você é burro, você é ignorante, você é isso, você é aquilo outro, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você não vai alcançar nada. Se o filho não passar por uma experiência de restauração em Deus, ele carregará esse peso para o resto da sua vida. Por isso que nós, pais, temos a responsabilidade de dizer qual a identidade dos filhos. Eles precisam saber o quanto são amados por nós. Ah, mas eu já dou de tudo, eu dou comida, eu dou casa. Não, ele precisa ouvir você falar. Jesus já sabia disso? Sim ou não? Mas ele ouviu dos céus. Quando ele estava aqui na terra, ele ouviu: este é o meu filho amado, e é nele que eu tenho muito prazer. Aleluia. Você pode dizer isso para o seu filho: você é meu filho amado, você é minha filha amada, e eu tenho muito prazer em você. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Se você nunca ouviu isso dos seus pais, ouça isso de Deus. Se você nunca escutou isso dos seus pais, ei, ouça isso de Deus. Você é filha amada. Você é filho amado de Deus. Aleluia. Você quer ver outra coisa? Que Deus revela ao seu filho, de um pai para filho, né? João capítulo 19. João capítulo 19, versículos 10 e 11 na parte A. Diz assim a palavra de Deus. João 19, versículos 10 e 11 na parte A. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Olha o que Pilatos está falando com Jesus quando ele ia ser crucificado. Eu tenho, Pilatos dizendo para Jesus. Pilatos não tinha a mínima ideia de quem era Jesus. Eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo. Aí Jesus responde para ele o quê? No versículo 11, na parte A. Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Ou seja, de quem? Do Pai. Jesus está dizendo aqui para Pilatos o seguinte: eu estou aqui cumprindo a vontade do meu Pai. O meu Pai
se quiser me tirar dessa, Ele me tira. Porque eu tenho certeza que o meu Pai me protege em todas as circunstâncias. Que o meu Pai tem cuidado comigo. Mas como eu escolhi fazer a vontade dEle, Ele está permitindo que você faça isso comigo. Porque eu estou fazendo isso por amor às vidas. Mas o meu Pai é comigo. Uma das coisas que todo filho e toda filha precisa saber dos pais, que eles são protegidos pelos pais. Ninguém toca nos meus filhos, meu querido. Se tocar, vai ter briga. Que isso, pastor? Briga santa. Se vacilarem, pode usar o chinelinho, tranquilo que eu libero. Ó, viu? Está na Bíblia, é isso aí. Seus filhos precisam ouvir: se alguém mexer com você, eu resolvo. Você pensa que isso é bobagem, mas não é, querido. Não é. Quantos de nós aqui que nunca ouvimos isso dos nossos pais, gostaríamos de ter escutado isso? Qualquer coisa que aconteça com você, você me conta, tá? Se alguém te ameaçar na rua, você me conta, tá? Se alguém fizer alguma coisa com você, você me fala, tá? Porque quando o filho escuta isso, ele já sabe, eu tenho quem me proteja. Sabe o que mais havia entre Deus Pai e Deus Filho? Mateus 11, 27. Olha só o que havia entre Deus Pai e Deus Filho. Mateus capítulo 11, versículo 27. Olha só o que Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aí ele vai dizer assim: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O que nós estamos vendo aí é que havia uma intimidade muito grande entre Deus e Jesus. O nível de intimidade que era revelado nas atitudes, no comportamento de Jesus. Segura a benção aí de novo. Você quer pregar hoje de novo? Segura, porque o violão vai embora. Ele já quer tocar, daqui a pouco ele vai tocar, vai aprender. Segura, Sandro. Isso. Vai convencendo, isso, vai. Depois edita aí, irmão. Está ao vivo, não tem jeito. O pai sempre teve intimidade com seu filho. Há uma coisa, queridos, que nós temos que entender, pais. Se nós não tivermos intimidade com nossos filhos, no sentido de poder conversar o que nós precisamos conversar, escuta isso, conversar com eles. Se você não fizer isso, sabe quem vai fazer? Lá na rua, vai fazer esse papel. Ele vai realizar esse papel e vai realizar melhor do que você. Lá na rua, alguém vai convencê-lo de que você não é tão importante assim. Lá na rua, ele vai ser valorizado porque você precisa valorizá-lo ou valorizá-la. Esse nível de intimidade precisa acontecer de pais para com seus filhos. Às vezes a nossa criação, a minha, por exemplo, não foi de ter esse nível de intimidade, de ficar conversando sobre algumas coisas. E quando a gente vai criar os nossos filhos, a gente acaba transmitindo isso, a gente não consegue fazer a mesma coisa. Mas perceba que Jesus está dizendo, eu tenho intimidade com meu pai. Eu tenho liberdade para saber do que meu pai está falando. Eu tenho liberdade para conversar com ele o que eu quiser conversar. Eu tenho liberdade para dizer para ele que eu fiz uma coisa, não é Jesus falando, mas agora somos nós, de falar para o meu pai, para minha mãe, que eu fiz uma coisa errada. Seu filho tem essa liberdade com você? Ele sabe que pode dizer para você que cometeu um erro? Sabe o que mais Jesus recebeu do Pai? A autoridade. Mateus 8, 29.
quando Jesus vai vai expulsar os demônios daqueles homens ali, Gadara. Quando o diabo se revela através daqueles homens, aqueles homens estavam endemoniados, o que a Bíblia vai dizer? Sabe o que eles falam, os demônios falam? Que queres conosco, filho de Deus. O próprio demônio, os próprios demônios reconheciam a autoridade de Jesus. E a forma de revelar essa autoridade é: você é filho de Deus. Eu sei de quem você é filho. Há uma autoridade sobre você. Você está entendendo isso, querido? Há uma autoridade sobre você. Você é filho de Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 9. Vamos lá. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para uma cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Isso era uma afronta de Jesus falar que os pecados de alguém estão perdoados. Olha só o que vai acontecer. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam, aleluia, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, porque eu estou aqui representando o meu Pai. Disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus, ele andava debaixo da autoridade do Pai, porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Sabe o que mais o Deus Pai revelou, o Deus Filho, que nós aprendemos como pais que somos? Deus sempre proveu todas as coisas para Jesus. Sempre. Olha só o que diz Mateus 6, 33 e 34, um texto muito conhecido da palavra. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo: eu tenho certeza que meu Pai irá me prover de todas as coisas. Nós, pais, somos provedores de nossos filhos. De quem eles têm que receber alguma coisa? De cada um de nós. E é por isso que você acorda cedo, é por isso que você sai de casa, é por isso que você pega um ônibus, ou vai a pé, ou vai de bicicleta, volta tarde do trabalho. É por isso que você está cansada, por isso que você está cansado. Por quê? Porque sobre nós existe uma responsabilidade de provisão. Deus sabe do que nós precisamos. E nossos filhos sabem que quando eles precisam de alguma coisa, eles têm um pai e têm uma mãe. Eles serão abençoados por nós. A melhor coisa que você tem na vida é abençoar seus filhos. Nós pais, a gente costuma dizer, se for necessário a gente tira a roupa do corpo, a gente fica sem comer para que eles comam. Se for necessário dar a vida, a gente dá a vida. Porque é essa relação que nós temos que ter com nossos filhos. Nós somos os provedores, não é quem está lá na rua. Nós somos os provedores. E Deus nos dá saúde, disposição, sabedoria, para a gente trabalhar, se esforçar e prover os nossos filhos. E a Bíblia vai nos dizer que há uma promessa: você verá os filhos dos seus filhos sendo abençoados por você. Por você.
por você. Isso é bênção de Deus. Essa bênção veio do Pai ao Filho e veio até nós hoje. Agora, nessa relação de pai para com o filho, também existia a relação do filho para com o pai. E Jesus, há uma coisa que Jesus sempre fez em relação ao pai. Ele sempre foi grato ao seu pai. Todas as vezes que Jesus, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele pegou o pão, pegou o peixe, a primeira coisa que ele fez é, deu graças ao Pai. Ele sempre agradecia ao Pai. No momento da ceia, que ele instituiu a ceia, ele pegou o pão, pegou o cálice e ele deu graças ao Pai. Todas as vezes, o filho agradecia ao Pai, o filho perfeito agradecia ao Pai perfeito. Você, filho, você, filha, você já disse, muito obrigado, papai. Muito obrigado, mamãe. Muito obrigado pelo seu esforço. Muito obrigado por você acordar cedo. Muito obrigado por você chegar tarde. Muito obrigado por você me abençoar. Muito obrigado por você se esforçar por mim. Muito obrigado por você me dar uma educação boa. Muito obrigado por essa luta que você está passando. E às vezes, filho, quero que você entenda uma coisa, nem sempre seu pai vai ter dinheiro para comprar aquele tênis que você tanto quer. Nem sempre seu pai vai ter dinheiro para comprar a camisa que você tanto quer, filho ou filha. Mas agradeça. Agradeça por seu esforço. Um filho que ama o pai, ama a sua mãe, é um filho que agradece. Aprenda a ser grato. Aprenda a agradecer. É pouco, agradeça. É muito, agradeça. É o suficiente, agradeça. E sabe o que mais Jesus fazia? Jesus sempre fez questão de honrar e glorificar a Deus. Todas as vezes, Jesus fazia questão de dizer, eu estou aqui para honrar e glorificar o meu Pai. Eu estou aqui para dar honra ao meu Pai. Esse modelo de filho serve para nós. Você filho, você filha, então serve para todos nós aqui. Deus nos colocou nessa terra através de um pai e de uma mãe. E Deus instituiu uma coisa para nós. Honra ao teu pai e à tua mãe. Honra ao teu pai e à tua mãe. Seu pai e sua mãe não é tudo aquilo que você sonhava. Eu queria assim, eu queria assado. Você também não é, querido, uma perfeição assim. Mas a palavra de Deus diz, honra. Dê honra à sua mãe. Dê honra a seu pai. Glorifica a Deus pela vida deles. Eles não são perfeitos. Seus pais não são perfeitos. Eles não vão acertar em tudo. Mas a Bíblia não te dá nenhuma chance de dizer outra coisa a não ser honra. Honre seu pai. Honre sua mãe. Honre pela obediência. Honre pela gratidão. Honre pela palavra. Honre pela atitude. Honre sempre. Para que seus dias se prolonguem nessa terra. Para que você seja abençoado. Guarde isso em seu coração. Seu pai e sua mãe não vão acertar em tudo. Mas você sempre deve honrá-los. Honre-os em todo o tempo. Hebreus capítulo 1. Abra sua Bíblia para a gente poder encerrar agora. Hebreus 1. Diz assim, versículos de 1 a 3. Olha só o que diz a palavra. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Fato, vamos lá. Mas nesses últimos dias, como é que ele falou com a gente? Falou-nos por meio do Filho.
Aleluia. A quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas. Ele está falando de quem aqui? De Jesus. Jesus foi constituído herdeiro de tudo. Todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. Aí vem o versículo 3. Jesus, o Filho, é o resplendor, aleluia, da glória de Deus. E a expressão exata, perfeita, mesma essência exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Jesus, o Filho, é a expressão exata de Deus. E por que isso? Porque ele honrava a Deus, porque ele era grato a Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, porque Deus como Pai o provia em todo o tempo, porque Deus como Pai lhe deu uma identidade, você meu filho amado, porque o Deus como Pai o protegia, porque Deus como Pai estava sempre com ele. Quando nós olhamos para esse relacionamento, olhamos para os nossos, nós pensamos, meu Deus, estamos perdidos. Estamos perdidos. Chegou a hora de nós resgatarmos isso. Chegou a hora de nós resgatarmos como pais. Nós somos aqueles que vão gerar identidade nos filhos. Somos aqueles que vamos proteger nossos filhos. Nós somos aqueles que vamos ter intimidade, poder conversar tudo com nossos filhos. Nós somos aqueles que vamos dar autoridade a eles. Onde eles estiverem, eles vão nos representar. Nós somos aqueles que vamos prover nossos filhos. E nós como os filhos seremos sempre gratos aos nossos pais e os honraremos em todo o tempo. Aleluia! E a gente pode se perguntar, mas será? Eu não tenho hoje pai, não tenho mãe, eu não tenho essa relação. Será que eu posso ter essa relação com Deus? Será que eu posso, é possível eu ter esse nível de relacionamento com Deus, assim como Jesus o tinha? A resposta é sim. Alguém ficou com dúvida? João, capítulo 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. João, capítulo 1, vou encerrar agora com esse texto da palavra. João 1. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Está falando de quem aqui? Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. A luz quem é? Jesus. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. A verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, aleluia. O Logos, perceba que a palavra aí, não sei, na sua Bíblia está em letra maiúscula, é o Logos, é Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus, seu povo, não o receberam. Aí vem o versículo 12, é a resposta à pergunta que nós fizemos.
É possível termos essa relação com Deus, assim como Jesus tinha. Olha só, Jesus, ele era filho de Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro de todos que ressuscitou. Então, quando ele ressuscitou, ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Eu tenho toda a autoridade. Jesus é a expressão exata do Senhor. E ele vai dizer aqui no versículo 12, o autor: contudo, aos que o receberam, receberam quem? Jesus, o primogênito. Jesus, o primogênito. Aleluia. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Aleluia. De se tornarem filhos de Deus. Aí você vai perguntar: é possível eu ter esse nível de relacionamento que Jesus tinha com o Pai? Sim, por quê? Se você crê em Jesus, se você abrir o coração para Jesus, se a palavra Logos vive em você, se essa luz que ilumina o mundo está em você, você é filho de Deus. Então você pode ter o mesmo nível de relacionamento. Deus é aquele que diz: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Deus é aquele que te provê de todas as coisas. Deus é aquele que te protege. Deus é aquele que quer falar com você no íntimo. Deus é aquele que te dá autoridade. Ele é o nosso papai. Aleluia! Aleluia! Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Aleluia! Ele é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Ele só espera de nós a gratidão, a honra. Percebam o nível de profundidade dessa relação. Por isso que quando a gente olha para Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a perfeição, é a essência da perfeição em tudo. É o nosso modelo maior. Existem bons modelos em nosso meio. Existem excelentes modelos em nosso meio. Mas os melhores modelos de pais, de família que existem, jamais irão se comparar. Quem é Deus Pai, quem é o Deus Filho e quem é o Deus do Espírito Santo. É a mesma essência, a mesma pessoa se revelando de várias formas. É Deus habitando em nós. Você não está mais sozinho. Você não está órfão. Você tem Pai. E o Pai que você tem, Ele é provedor de todas as coisas. Ele é criador de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não é à toa que quando Jesus foi expulsar, então aqueles demônios, os demônios olharam: que queres com a gente, filho de Deus? Quando o diabo olha para você que anda nos caminhos do Senhor, que é servo de Jesus, ele sabe quem você é. Sabia disso? Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é filho de Deus. Por quê? Porque você creu em Jesus. Porque você o recebeu, o primogênito. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você. O que nós temos que fazer então? Recebê-lo. Simples assim. Recebam como Senhor e Salvador da sua vida. E comece esse nível de relacionamento que você nunca teve na sua história, talvez. Talvez não, com certeza. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. E não adianta eu querer contar para você o que é. A minha experiência não vai servir para você. Você vai ter que ter a sua experiência. É a sua com Deus. Com esse Pai que te ama. Fecha teus olhos e vamos orar. Vamos falar com Deus. Fala você com Deus aí. Se expresse você com Deus Pai. Não há problema nenhum de você chamar Abba Pai.
Papai, paizinho, papai, me ajuda, pai, me sustenta, pai, me fortalece, pai. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Pai, em nome de Jesus, nos perdoe pela nossa negligência, talvez na criação dos nossos filhos. Nos perdoe pelas falhas que cometemos. Nos perdoe como filhos, por não termos sido gratos aos nossos pais, por não termos honrado, obedecido. Nos perdoe, papai. Todos nós aqui somos filhos por meio de Jesus. Mas talvez alguém aqui hoje precise começar esse relacionamento hoje. É um novo tempo, uma nova história. A tua palavra está dizendo: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados teus filhos, papai. Nós não tínhamos esse direito, nós não tínhamos nenhuma chance. Nossas forças, nossas atitudes, nada que poderíamos fazer, iríamos assim nos transformar em seus filhos. Mas quando conhecemos Jesus, quando Jesus entrou em nossa vida, quando o recebemos como Senhor e Salvador, o Senhor nos deu a chance de sermos adotados. Fomos recebidos como filhos, e jamais o Senhor vai nos abandonar. Nos perdoe se nós o abandonamos, se nós o deixamos de lado. Senhor, comece um milagre em nossas famílias, comece um milagre em nossas casas, comece uma nova história hoje. Talvez não tenhamos excelentes modelos do nosso passado, mas nós temos um excelente modelo agora, e nós já vemos o futuro pelo Senhor, vivemos o hoje pelo Senhor. O passado a gente não pode mudar, Pai, mas o futuro nós podemos construir. Mas começa agora em nós, hoje, esse milagre.